Vamos lá, galera. Começando mais um Comitê On-Chain da Omega. Começando com análise técnica, né? Sem muito o que falar sobre esse price action. 182 dias de lateralidade no preço do Bitcoin. Algumas altcoins caíram bastante nesse período. Bitcoin com baixa volatilidade. É um período pós-halving que nos ciclos anteriores acontece isso. Esse ciclo é o que mais está demorando ao Bitcoin atingir novas máximas, ou pelo menos entrar numa pernada de alta depois do halving. Então, muito tem se discutido sobre isso. A gente vai ver indicadores on-chain para debater sobre a possível tese bullish que a gente tem e, de certa forma, a possível tese bearish que tem ganhado força, né? Quanto mais tempo a gente ficar nesse esse price action, não rompendo 63 mil, que na minha opinião, né, seria o preço para a gente romper e aumentar a chance de ter uma continuidade alta. Tá? Até lá, se a gente continuar abaixo disso, e né, a gente tende a ir mais para baixo no preço. Bom, aqui um gráfico de correlação. É importante a gente entender o cenário atual, né, do Bitcoin versus o mercado global. A correlação com o SP500 está positiva, mas a correlação com o Nasdaq ela está positiva num valor maior. Então o Bitcoin tem replicado mais o índice Nasdaq do que o SP500 e do que o ouro. A gente vai ver que o ouro perdeu, o Bitcoin perdeu a correlação com o ouro nas últimas semanas. Aqui a gente consegue ver, né, o preço do ouro em roxo, o Bitcoin em branco. Então a gente pode estar vendo um momento de risk-off, né, do mercado Nasdaq SP500, Bitcoin tendo correções e o ouro ganhando força, né? Então os investidores globais, instituições, países comprando, principalmente países, né, do BRICS, os BRICS estão comprando muito ouro. Então isso está causando uma breve descorrelação aí do preço do ouro com o Bitcoin negativo em quase 0,5. Então esse é o momento do Bitcoin no mercado atual, né? No momento atual de mercado. Comparando as correções, né, os drawdowns do ciclo atual com os anteriores, a gente vê que a gente não teve correções tão abruptas assim, né? Em 2021 a gente viu correções de 60%, 45%, 30%. Nesse ciclo a gente não chegou a 30% de drawdown. É o que não diz muito, né? Só uma curiosidade, a gente está bem semelhante ao ciclo de alta de 16, 17, né, onde o Bitcoin ganhou mais de notoriedade global, né, as exchanges começaram a negociar mais fortes também em 2017, lançamento de algumas em 2013, né, como a Bitfinex, mas depois esse mercado ganhou força mesmo em 2017, a Binance, por exemplo, fundada em 2017. Então a gente está vendo um ciclo bem parecido, né, nesse aspecto que não nos diz muito. Então a gente vai olhar indicadores mais técnicos agora para entender o que pode, né, o que a gente pode esperar. O MVRV, que é a razão do valor de mercado e do preço realizado, né, está em 1,8, então está uma zona neutra. Ele não está muito próximo da zona onde os investidores teriam muito lucro, que seria acima de 4, né, acima de 3, e abaixo de 1, onde os investidores estariam num prejuízo. Né? Você olhando para esse indicador, você consegue identificar também bons locais de compra e venda a longo prazo, né? Então a gente está numa zona neutra. Isso indica que a atividade dos investidores de curto prazo tem sido maior do que de longo prazo. Se o preço realizado está se aproximando, né, está ficando mais próximo de 1, indica que, né, o preço médio, entre aspas, né, das moedas em circulação está se aproximando ao valor de mercado. Então a gente está com um gap pequeno entre o preço dessas moedas que os investidores de curto prazo negociam para o preço, né, o valor de mercado do preço de tela do Bitcoin. Então isso pode nos dizer muito sobre o momento atual, né? Essa zona neutra, né? As pessoas sendo
liquidadas. A gente vai dar uma olhada também no mercado de futuros, mas as pessoas ali tentando comprar o Bitcoin no fundo, a Bitcoin tem uma alta, depois tem uma nova baixa, aí volta para o patamar anterior, não tem sequência de queda, então isso mostra muito o momento que a gente está vendo esse indicador aí. Olhando pelo lucro não realizado, que é bem parecido, né, mas uma outra ótica desse indicador, a gente também está com lucro não realizado de 0,45, isso indica uma zona neutra, a gente consegue ver pela escala de cor, onde seria a zona de ansiedade e esperança, né? Pela classificação do Glassnode, né? Aqui a gente está usando o gráfico do CryptoQuant, mas essa escala de cor no Glassnode tem essa classificação de sentimento também. Então a gente consegue ver que e esse indicador vem vindo para baixo, né? Ou seja, as pessoas estão diminuindo o seu lucro muito por causa desse price action, onde as pessoas de curto prazo compram, esperam o Bitcoin subir, aí o Bitcoin cai, elas vendem, capturam abaixo do preço, depois o Bitcoin volta, elas entram de novo, aí fica esse processo sem fim, né, causando esse indicador a cair. Um gráfico interessante que eu achei e não muito animador para a tese bullish, né? Esse seria o Coinbase Destroyed, né? Esse número indica, ele é a soma, ou seja, a diferença de dias onde essa oferta que veio para a exchange, né? De um local seguro, de uma carteira offline, essa diferença entre de quando ela foi destinada a essa carteira e de quando ela foi retornada à exchange, vezes o preço, né, no momento em que essas transações ocorreram. Ou seja, isso dá mais peso para moedas de maior lifespan, né? De maior tempo de vida. Ou seja, a gente teve o maior registro desse indicador aqui entre maio, dia 20 de maio e dia 3 de junho, indicando que investidores de longo prazo estão realizando bastante venda nessa região de preço. O que não é muito animador, né? Se a gente vê investidores de longo prazo saindo, investidores de curto prazo entrando, em todas as vezes a gente viu um topo que precedeu um bear market depois. Então, assim, é só uma observação, mas esse número não é muito interessante, né? Esse indicador não é muito interessante para a gente. Digo para a gente porque, né, eu tô mais bullish do que bearish, acho que esse ciclo ainda não terminou, mas estou vendo sinais também de que pode ter terminado, então a gente sempre prepara a estratégia de acordo com o que a gente está vendo, não do que a gente acha que vai acontecer. Então é importante ter isso tudo em mente. O Open Interest também reflete muito o price action atual. Você vê que quando o Bitcoin sobe, as pessoas começam a entrar long, né? Assim, imagino que long, porque quando o Bitcoin cai, o Open Interest cai também. Então, o sentimento geral está mais bullish desses investidores de curto prazo, mas eles estão sofrendo bastante com essa oscilação aí grande, né, dentro desse intervalo, que no final das contas o Bitcoin acaba não fazendo nada, né, fica sempre dentro desse intervalo e a gente consegue ver que o juros em aberto está acompanhando bastante o preço. Isso geralmente acontece, mas a gente vê que de julho para cá tem replicado assim bem, bem próximo do preço, né? Tirando aqui essa parte que quando o Bitcoin teve a primeira correção, o juro, as pessoas ficaram muito tempo esperando o que ia acontecer, depois subiu, aí elas começaram a montar suas posições de novo. Então, assim, um mercado bem chato, né, de se observar. A gente está operando, eu estou operando muito pouco, quase nada, assim, porque não tem realmente oportunidades. A liquidez baixou. Eu vi um tweet do Eric Balchunas, poderia ter até trazido aqui para a ata. Ele disse que os ETFs de long only, né, ou seja, que de ações estão diminuindo os inflows e estão aumentando os inflows de ETF short e de ETFs de bonds. Isso no mercado, né, tradicional. Pode indicar uma exaustão dos bulls aí, né? Então a gente pode ver um setembro que sazonalmente para mercado tradicional e para cripto também é muito ruim. E a gente ainda não teve esse número materializando, né? A gente ainda não teve uma queda em setembro, uma leve queda aí no SP500, Nasdaq e Bitcoin, mas geralmente
esse número é muito alto, né? Acho que a média do Bitcoin de retorno em setembro é algo próximo de menos 20 ou 25%. Eu posso checar esse número melhor, mas não é um número muito animador. Então, se, né, o mercado tem uma certa sazonalidade, a gente está vendo os inflows, por exemplo, dos ETFs, pô, praticamente sumiram, né? O de Ethereum eu trouxe aqui, é até dá até um medo de ver isso, né? Assim, ninguém tá ligando pro Ethereum nesse momento. A gente vai chegar lá. O nível de alavancagem é algo que me preocupa também, porque a gente tá vendo na tela desde janeiro opa, não, é desde janeiro desse ano, desculpa. Quando os ETFs foram lançados, a gente está vendo que o nível de alavancagem hoje ele é maior do que quando os ETFs foram lançados. Então, isso não é saudável, se o preço não está se movendo. O preço, na verdade, está caindo, né? Mas pode-se dizer que ele está lateral porque ele ainda está dentro de um intervalo, mas ele está caindo, formando topos e fundos descendentes, então se classifica uma tendência de baixa que a gente está vendo. Mas ela não é uma tendência de baixa muito bem definida, porque quando o Bitcoin perde a fundo anterior, ele retoma, tem uma alta forte e depois ele fica parado. Então causa essa confusão aí dos investidores. Mas o nível de alavancagem aumentando assim com o preço indo para baixo, né, com investidores de longo prazo vendendo, isso não é uma equação muito legal de olhar. Então é algo para ficar de olho também. A gente pode ter uma correção muito grande, empurrar essa alavancagem para baixo, pior do que a gente já viu. Vira e mexe, a gente está vendo aí 100 milhões, 200 milhões sendo liquidados, isso é normal, né? Mas a gente pode ver aí bi para cima, que aí sim a gente vai ter aquelas quedas grandes de 20, 30%. Um gráfico que, cara, assim, um sentimento misto olhando isso aqui, né? Na verdade, sentimento é uma conclusão mista. A gente viu que de maio até julho, aqui 29, de 20 de maio até julho, as baleias acima de 10 mil, elas acumularam muito Bitcoin. Mas de um tempo para cá elas estão começando a vender, né? A gente viu aqui de julho, final de julho, né? Ou agosto para cá, a gente está vendo essas baleias venderem, né? Elas estão invertendo a mão. Isso não é muito animador. Apesar disso, a gente vê que o resto dos, dos endereços, né, estão acumulando, né, endereços de 100 a 1000, endereços de 1000 a 10 mil, estão acumulando, mas as baleias maiores estão vendendo. Então isso não é muito animador para nossa tese bullish, né? Algo para a gente observar também, pode ser sazonal, o verão também na Europa, né, no hemisfério norte, tende a ter liquidez menor no mercado, a gente já passou, na verdade, né, já encerrou, mas esses últimos meses, agosto e julho, que a gente viu que foram ruins, pode ser por isso também, né, a gente não tem uma atividade muito forte nos mercados globais no verão, no hemisfério norte, né, então isso pode ser um fator também. Pelo índice de Sharpe, aqui a gente tem duas observações, né, a gente tem um índice de Sharpe do Bitcoin. Já, assim, olhando somente para esse indicador, a gente vê que ele já atingiu uma zona de alto risco em comparação com a taxa básica aqui, que eu não identifiquei qual foi, mas imagino que seja taxa de juros americana, né? Assim, a gente já atingiu uma zona de alto risco, então em outros ciclos isso marcou o topo, né? Mas, olhando isso no curto prazo, a gente está vendo uma oportunidade, né? O índice de Sharpe baixou para uma zona de baixo risco, devido a essa correção lateral aí, né? Vou inventar esse termo que a gente está vendo agora. Então isso pode gerar uma oportunidade, mas a gente precisa, na minha visão, a gente precisa de algum catalisador, porque no todo, né, os ETFs eles pararam de comprar. A gente sempre fala de ETF, é meio chato isso também, mas pô, é dinheiro institucional, então a gente tem que acompanhar o que esses caras estão fazendo e vendo o comportamento disso dentro do mercado versus
o que a galera de curto prazo faz. Também eles não estão vendendo muito pesado, né? Os net flows geral ainda está bem positivo, a curva ainda não começou a ir para baixo. Então eles estão segurando, na verdade. Algumas baleias, como a gente viu ali, estão vendendo. Isso pode ser, enfim, interpretado de uma forma negativa também, porque se esses caras estão vendendo, por que eles estão vendendo, né? E a galera de curto prazo está comprando. Eu tinha colocado aqui, cara, um gráfico de acumulação que a gente ia ver isso. Não é esse aqui, mas enfim, a gente ia ver um gráfico onde somente as entidades menores estão acumulando com mais pressão agora nesses últimos meses. As maiores têm uma análise mista ali, né? Então a gente não, isso não é bom no final das contas. E para finalizar, como eu disse, cara, olha como está o estado dos ETFs de Ethereum, né? Está praticamente morto. Não tem mais nem saída da Grayscale, nem mais compra de ninguém, ou seja, isso está paralisado. Ninguém liga mais para esse produto nesse momento. Algumas razões que eu pude pesquisar, né? Uma delas é o que eu comentei sobre o verão, isso influencia sim. Eles lançaram também esse ETF no meio dessa época sazonal ruim. Muitos desses produtos têm taxas mais altas, né, do que os de Bitcoin, que já atingiram um a um grande e eles conseguiram reduzir essa taxa, então o investidor também olha isso. E eu acho que no final das contas o mercado tradicional ainda não entende muito cripto, né? Assim, entende mais Bitcoin. Acho que do Ethereum para baixo ali na linha de market cap a gente ainda está muito no início, então uma junção desses fatores. A gente teve também aquele market maker, o Jump Crypto, vendendo no dia lá que o Japão aumentou as taxas de juros. A gente teve uma grande venda desse player nesse ativo, o que ocasionou, né, uma queda maior no Ethereum do que do resto do mercado, dos competidores, né, Solana, etc., da mesma categoria. A gente segue posicionado no Ethereum, né? Acho que a gente tem que posicionar, mas a gente ajustou muito antes dessa queda, né? A gente fez um ajuste aí para Solana, então isso segurou uma boa parte melhor do que se estaria posicionado em Ethereum. Então a gente diminuiu a exposição e alguns tokens também a gente diminuiu, né? Tokens dentro do ecossistema do Ethereum, porque assim, não é a tese fundamental, né? Assim, os fundamentos do Ethereum ainda continuam bons. É a maior chain que tem TVL, né? A maior chain que retém TVL por mais tempo e tem mais aplicações. Enfim, a Solana está ultrapassando o Ethereum em algumas métricas, né? Mas os fundamentos estão aí, mas a gente não está vendo interesse, né? A gente não está vendo que está tendo uma performance ruim. Então a gente tem que ajustar, olhando para isso também.